Espírito Santo. Abra os ouvidos dos nossos irmãos que estão aqui, Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos. Mantenha os nossos corações na verdade. Mantenha a nossa mente na verdade. Mantenha a nossa vida na verdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação do diabo, todo espírito contrário. Nós repreendemos todo espírito mentiroso. Em nome de Jesus, nós declaramos os anjos do Senhor acampados ao redor deste lugar. Em nome de Jesus, Valparaíso vai conhecer a verdade. Valparaíso vai ouvir a verdade. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Você é bem-vindo em nosso meio. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 18. O contexto desse texto fala sobre Jesus perante Pilatos. Quantos estão perante Jesus hoje? Algum tempo da sua vida você vai estar perante Jesus. Aleluia. Não importa se você é romano, se você é judeu, se você é brasileiro. Essa nação vai estar perante Jesus. Aleluia. Naquele grande dia, todos estarão perante a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto: depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fora malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai a vós outros e julgai segundo a vossa lei. E responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, e significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, e chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Vou repetir. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais dos sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar-lhe testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Aleluia, glória a Deus. Amados, essa palavra verdade é uma palavra grega chamada liteia, ou seja, aquilo que não está oculto,
mais aberto e pode ser conhecido. Jesus deseja que eu e você o conheça, mas o conheça como uma realidade na sua vida e na minha vida. Jesus não pode ser uma verdade somente dita. Jesus precisa ser uma verdade vivida e crida na sua vida e na minha vida. Biblicamente falando, a verdade é uma expressão da vontade de Deus a respeito do homem. Então Jesus, ele precisa ser uma verdade pela vontade de Deus e não pela sua vontade de querer alguma coisa dele. A verdade é uma vontade de Deus para comigo e para com você. A verdade não será a verdade para você, a verdade vai ser para Ele. O problema da igreja dos últimos dias é que as pessoas querem uma verdade para elas, mas elas não querem andar com a verdade. Eu preciso da sua atenção. Como diz o apóstolo Hermínio, me dê esse presente hoje, a sua atenção. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 11. Glória a Deus. É o mesmo texto. Aleluia. Mateus 27, versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou-lhe Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Amados, quem que justifica a sua vida? Amados, nós não temos que dar resposta alguma para as pessoas. Talvez você tenha tido um aborrecimento muito grande na sua alma, porque você se sente obrigado de dar satisfações às pessoas, quando na verdade você tem que dar satisfação para a verdade que é Jesus. Jesus é a sua verdade, e não a verdade das pessoas. Vou repetir. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Jesus não estava perante Pilatos para se explicar. Jesus estava perante Pilatos para cumprir a vontade de Deus. O que isso tem a ver com a sua vida? É que você não está perante Jesus para você dar satisfação às pessoas. Você está perante Jesus para você dar satisfação ao Pai. Aleluia. Por que você vem para a igreja? Por que você é cristão? Para dar satisfação a quem? A sua família? A sociedade? Para que ou por que você vem à casa de Deus? Ou porque você está na presença de Deus? Por causa da verdade? Ou por causa da sua verdade? Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: A quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado.
Estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam-lhes eles: Barrabás. E respondeu-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Amados, a questão é que quando você está perante a verdade de Deus, você não sabe o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. O que nós vamos fazer desse Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer? Agora que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que você vai fazer com Ele? O que você tem feito, o que nós temos feito com esse Jesus chamado Cristo? Porque Ele é a verdade. E nós temos que fazer alguma coisa com essa verdade. Porque você, querendo ou não, se dedicar a Deus ou não, se entregar a Deus ou não, algum tempo da sua vida, as pessoas vão perguntar: o que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? A questão é o que nós estamos fazendo com a nossa vida, tendo a verdade dentro de nós, tendo a verdade perante nós. Ela precisa fazer diferença na sua vida, porque se ela não estiver fazendo diferença na sua vida, eu e você estamos vivendo uma mentira, porque o contrário à verdade é mentira. Se eu não vivo Jesus, eu vivo uma mentira. Aleluia. Você está aqui? Glória a Deus. Respondeu-lhe Pilatos: que farei então desse Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: crucifica, mata ele, faça ele sofrer na cruz. O que eu e você, que somos cristãos, estamos fazendo com esse Jesus chamado Cristo? Estamos crucificando Ele novamente? A Bíblia diz que não resta mais sacrifícios. Se nós pisarmos o Filho de Deus e ultrajarmos o Espírito dele, já não resta mais sacrifício, irmã. O sacrifício já foi feito por você e por mim naquela cruz. Ele não vai mais fazer mais nada por mim e por você. A verdade já foi feita. A verdade já foi estabelecida na cruz. A verdade já foi realizada na cruz do Calvário. Basta eu e você sabermos o que vamos fazer desta verdade. Se nós vamos crucificá-lo novamente, se nós vamos ultrajar o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Aleluia. Versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Amados, hoje no nosso meio, as pessoas elas não dizem, mas com as atitudes delas elas estão dizendo: Jesus não faz nem bem nem mal. Jesus não está fazendo nem bem nem mal para a minha vida. Eu continuo do mesmo jeito. Quando eu estava no mundo, a minha vida era do mesmo jeito. E agora que eu estou na igreja, estou com Jesus, não está me fazendo mal e também nem bem.
Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Versículo 24: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique acaso convosco. Amados, há muito tempo a igreja está lavando as mãos com Jesus. Sabe algo interessante, amados? Por que Pilatos lavou as mãos? Porque era um costume judaico. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 21. Glória a Deus. Versículos 6 a 9. Glória a Deus. Deuteronômio 21, versículo 6. Todos os anciãos da cidade mais próximos do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Isso era um costume judaico. Sabe o que isso quer dizer, amados? É que muitas pessoas receberam Jesus e elas simplesmente lavaram as mãos quanto à verdade de Jesus. Os olhos delas têm contemplado a presença de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus, mas elas simplesmente não se importaram com isso. Elas não se importam com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A cruz de Cristo não é mais interessante para a igreja dos últimos dias, porque não é a cruz de Cristo que a igreja está buscando. Elas estão fazendo como Pilatos fez, elas estão lavando as mãos. Elas estão fazendo como os judeus faziam, lavar as mãos. Volte lá em Mateus 27, versículo 25. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Amados, mesmo que a gente esteja do lado da verdade, a gente pode crucificar essa verdade, e antes disso a gente pode açoitar essa verdade. Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Versículo 32. Um texto muito conhecido por nós cristãos. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, a verdade ela pode ser conhecida. Na verdade, você nunca vai conhecer a verdade se você não tiver interesse de conhecê-la. Porque não é a verdade que te liberta, é o conhecimento dela. A verdade não libertou Pilatos. A verdade não libertou os judeus até hoje.
A Bíblia diz que até hoje os judeus estão lendo nos sábados a lei de Moisés, e o véu somente vai ser tirado dos judeus se eles se converterem à verdade. Então a questão, amado, não é se você ouve a verdade, se você tem um encontro com a verdade. A questão é se você conhece a verdade. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, você é liberto. Se você não está liberto ainda, é porque ainda você não conheceu a pessoa da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar, amado, significa no grego eleutério, é tornar livre, é liberar do poder e do castigo do pecado. Se você ainda não está liberado do poder e do castigo do pecado, você ainda está preso, você ainda é escravo do pecado. Libertação não é somente de demônios. Libertação por Jesus Cristo é Cristo libertar você de você mesmo. Porque se você não se libertou do pecado, você ainda continua sendo preso por ele. João 8,33. Responderam os judeus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Uai, pastor, eu vivo num país livre. A Constituição, no artigo 5º, me confere que eu estou livre. Eu tenho o meu direito assegurado pela Constituição brasileira, do meu direito de ir e vir. Como é que o senhor está dizendo que eu estou escravo ainda? Não, eu sou livre. Se você ainda é escravo de você mesmo, você ainda não é livre. Se as suas emoções te dominam, se a sua carne te domina, se o seu mau gênio te domina, você não é livre ainda. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Amados, a Bíblia diz que nós agora somos casa espiritual, pedras vivas. Se você está diante desta casa espiritual que o Senhor está construindo dentro de você, você é filho e não escravo. Você precisa conhecer a verdade de que você é uma casa espiritual agora, que você não é mais escravo do pecado, que você é livre. Aleluia. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amados, eu e você e a igreja brasileira, se não estiver com a palavra dentro dela, ela vai matar Jesus. Ela vai crucificar Jesus, ela vai açoitar Jesus. Porque a palavra precisa estar dentro do coração da igreja do Brasil. A palavra de Deus precisa estar dentro de você, porque senão você vai matá-la. Você vai matar a palavra de Deus dentro de você. Diga assim: a palavra de Deus
é uma pessoa. Ela é a verdade. Você não pode matar a verdade dentro de você. A verdade não é o que o mundo diz para você. A verdade é o que a Bíblia diz para você. Aleluia. Aleluia. João 14, versículo 5. Diga assim: a verdade é um caminho. De novo, a verdade é um caminho. Versículo 5, João 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade precisa ser um caminho para a sua vida e para a minha vida. Você está vindo, melhor dizendo, você não está andando nessa terra pelo caminho desse mundo. Você está andando pelo caminho da verdade, que é Jesus. O problema é que você tem feito fazer o caminho deste mundo a sua verdade. O problema é que nós estamos fazendo do caminho desse mundo a nossa verdade, enquanto Jesus é o nosso caminhar. Conforme você anda com Jesus, você está no caminho de Jesus. E nesse caminho você vai encontrar a verdade e a vida. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Ah, pastor, eu já sei da palavra, eu já conheço a palavra, eu já sei da palavra. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é se você tem conhecido a palavra, se você tem conhecido o caminho, se você tem conhecido a verdade. Filipe estava andando com Jesus e mesmo assim não conhecia a verdade, não estava crendo na verdade. O problema não é se você está vindo para a igreja, se você já é evangélico, se você é cristão. O problema é se você encontrou a verdade para a sua vida. Isso é uma dica para você saber qual igreja você deve congregar. Qual igreja eu vou congregar? Aonde está sendo pregada a verdade. Aonde a verdade está sendo exaltada, aonde a verdade está sendo glorificada, aonde a verdade é o caminho para a minha vida, aonde a verdade será o meu norte para a minha vida. Eu não preciso orar para saber aonde eu devo congregar. Eu preciso conhecer a verdade. Aleluia. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Amados, se nós não cremos na palavra de Deus, nós não estamos crendo no Pai. E se não estamos crendo no Pai, não estamos crendo naquele que enviou o seu Filho. Aleluia. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amados, a verdade é um Espírito. Diga assim: a verdade é um Espírito, e esse Espírito habita dentro de mim. A pergunta que eu faço a você nessa noite: que Espírito está guiando o seu caminho? Que Espírito está guiando a sua vida? Por qual Espírito está direcionando o seu caminhar com Jesus? Porque o Espírito da verdade, ele vai te guiar em toda a verdade. Se você está andando num caminho errado, mesmo tendo Jesus no seu coração, está na hora de você avaliar esse Jesus que está no seu coração. Porque você não está seguindo uma religião, nós não estamos seguindo um ritual religioso, nós estamos seguindo a Cristo. Aleluia. Aleluia. A verdade é uma pessoa que habita em nós pelo Espírito dentro de nós. Vou repetir. A verdade é uma pessoa que habita em nós pelo Espírito dentro de nós. O problema, amados, é que essa verdade ela precisa ser praticada. Qualquer verdade que você saiba, se não for praticada, ela se torna mentira. Ela se torna uma ilusão. Ela se torna uma perda de tempo para a sua vida. O problema é que a verdade de Deus tem se feito mentira na vida de muitos cristãos. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21, perdão. Tiago capítulo 1, versículo 21. Diz assim: portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Você pode ter a verdade em você, na sua vida, mas mesmo assim você ser enganado por você mesmo. Porque a verdade que está em você, está em mim, é para salvar a sua alma de você. Porque a sua alma, ela vai te enganar. Diga assim: a minha alma é enganosa. E mesmo eu sabendo a verdade, ela pode me enganar. Aleluia. Aleluia. João 8:43. Você nunca abriu a Bíblia tanto como hoje, né? Aleluia. Aleluia.
Ultimamente as pessoas nem a Bíblia estão levando para vir para a igreja, né? Eu confesso que também eu não. Nós precisamos voltar a trazer a Bíblia para a igreja. Aleluia. João 8:43 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Você já se perguntou qual é a razão por que você não consegue entender a Bíblia? Você já se perguntou por que eu não consigo entender a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus para mim não é uma verdade, uma realidade para a minha vida? Por que ela não se torna a minha verdade? Jesus também indagou também para aquelas pessoas. Jesus assim, por que vocês não conseguem entender a minha palavra e ouvir a minha palavra? Qual a razão? Qual a razão muitas vezes que você abre a Bíblia e você não consegue entender uma palavra do que está escrito? Vamos ver o que Jesus respondeu. Jesus não respondeu nada agradável para aquelas pessoas, porque Jesus não veio dar para mim e para você, amados, palavras agradáveis. Ele veio trazer uma palavra que vai transformar a sua vida. Uma palavra que vai te agradar, amado, não vai te transformar. Vai fazer você negar a verdade. Uma palavra que te agrada não vai transformar a sua vida. Versículo 44: vós sois do diabo. Meu Deus. Já pensou se algum homem de Deus chega e fala assim: irmão, você é uma diaba, você é um diabo, irmão. Vós sois do diabo, porque quem é vosso pai? E quereis satisfazer-lhe os desejos. Todas as vezes que você e eu realizamos os desejos da nossa carne, os desejos da nossa alma, nós tornamos o diabo nosso pai. Romanos 8 diz que quando nós inclinamos a nossa mente ou a nossa carne para a carne, nos tornamos inimigos de Deus. Quem é o inimigo de Deus? O diabo. Então, se você se tornou inimigo de Deus, você se tornou um diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Irmãos, quando nós não nos firmamos na verdade, amado, nós estamos nos tornando um homicida, um assassino da verdade. Quem desejou Cristo ser crucificado, morto naquela cruz, foi o diabo, irmãos. Ele queria matar a sua redenção, a minha redenção, a sua salvação e a minha salvação. Ele queria matar aquilo na cruz, sem saber que ao invés de estar matando Cristo, estava trazendo a vida de Cristo para mim e para você. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se eu e você não decidimos, irmãos, andar na verdade, caminhar na verdade, nós decidimos andar com o pai da mentira. Você não está deixando de vir para a igreja,
Você não está deixando de ser evangélico, cristão, crente, canela de fogo. Você está deixando de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Essa é a razão, amados, porque as pessoas não estão mais se aplicando à palavra de Deus, estão abandonando a palavra de Deus, porque elas não são de Deus, porque a palavra de Deus não entra nelas, a verdade de Deus não entra nelas, não entra na minha vida, não entra na sua vida. A palavra de Deus se torna uma mentira para você. Eu não mudei, você não mudou, nunca vai mudar. Porque a verdade, amados, ela precisa ser vivida e crida. A verdade precisa ser uma realidade na sua vida e na minha vida. Vida no Espírito é uma realidade. Vida no Espírito não é uma religiosidade, não é uma prática humana. Sabe quando você anda no Espírito? Eu sempre me questionei com isso. Como eu vou andar no Espírito? Como eu vou viver uma vida no Espírito? Quando eu estiver andando no caminho, na verdade e na vida. Quem ouve a verdade é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Você está aqui, não foi para casa. 4:6. Diga assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vou repetir. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando eu e você não damos ouvidos à verdade, amados, é porque estamos operando no espírito do erro, no espírito do engano. E o espírito do erro, amados, é o espírito do anticristo, que já se manifestou nesses últimos dias. Amados, tem muitas pessoas de vida no Espírito que não estão vivendo uma vida no Espírito pela palavra, estão vivendo uma vida no Espírito pelo espírito do erro, porque elas não dizem a palavra, elas não profetizam a palavra. Tudo que o Espírito da verdade proferir, vai proferir da verdade. O Espírito não pode proferir nada se não estiver na palavra. O Espírito não pode profetizar se não for o Espírito da palavra. Porque o Espírito e a palavra, eles concordam entre si.
toda revelação precisa estar de acordo com a palavra. E ainda bem que não foi eu que falei, porque Pedro disse, abra sua Bíblia em 1 Pedro. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4. Pai Heber disse essa semana, ontem, isso foi ontem que ele disse, sobre os oráculos de Deus. E Pedro vem confirmando o que eu acabei de dizer, que diz assim, 1 Pedro 4:11, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Oráculo é uma resposta direta de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, se eu for falar alguma coisa para os irmãos, eu preciso falar pelos oráculos de Deus, pela palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se eu tiver alguma coisa de Deus para te dizer, se eu tiver alguma resposta de Deus para a sua vida, precisa ser pautada no que a palavra de Deus diz. Vá lá em Gálatas capítulo 5. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você tem andado em liberdade, nós temos andado em liberdade, foi porque para isso Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O fato de estar ouvindo a verdade, de ter encontro com a verdade, de ter tido um encontro com essa verdade, não significa que você está livre da escravidão. Significa que Deus te libertou, você está livre. Mas você pode de novo se meter, é você que está se metendo a ser escravo novamente do diabo, a ser escravo novamente do pecado. É você que está se metendo de novo. Porque a verdade já te libertou. Cristo já te libertou. Mas muitas vezes eu e você nos metemos em escravidão. Ficamos escravos do trabalho, ficamos escravos do sistema desse mundo, ficamos escravos de homens, ficamos escravos de alguma coisa, de sentimentos. Versículo 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito, para você não se meter de novo em escravidão do pecado, em escravidão de você mesmo, dos seus sentimentos, da sua alma. É só você andar no Espírito. Se você andar no Espírito, você não vai se meter em escravidão novamente. Quantos estão orando em línguas aqui? Xarabacanda, arabarabacanda. Você não está somente construindo o seu ministério interior, irmã. Você está construindo uma fortaleza para que o diabo, para que as circunstâncias não parem você, não venha mais sobrepujar a sua vida. Você está construindo uma defesa espiritual.
andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne, ou concupiscência, como você quiser. Amados, desejo da carne faz com que a gente ande contra a verdade. Para você adorar a Deus, precisa estar no Espírito. Para você ler a palavra, você precisa estar no Espírito. Para você andar em Espírito, você tem que estar andando com a verdade. Não dá para se separar de uma ou de outra. Ou você está a favor de um, ou você está contra o outro. Se você estiver a favor do Espírito e estiver contra a palavra, você não vai andar no Espírito. Se você estiver andando com a palavra, mas não estiver andando no Espírito, você não vai poder estar em concordância com a palavra. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Diga assim: a minha carne, ela não nasceu para eu obedecer a Deus. A nossa carne não nasceu para obedecer a Deus, amados. A nossa carne foi criada, nascida, nós nascemos da carne para obedecer à vontade dela. Mas diga assim: mas o meu espírito nasceu de novo para obedecer a Deus. Então, se você andar no Espírito, você vai obedecer a Deus, você vai obedecer a palavra, você não vai cumprir com a concupiscência da carne, você não vai se meter de novo debaixo de escravidão. Aleluia. Quero finalizar com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 17. Segunda Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade só vai fluir na sua vida, na minha vida, quando o Espírito estiver lá. Você só vai ter liberdade onde o Espírito estiver lá. Lá no seu casamento, lá no seu trabalho, aonde você estiver. Se o Espírito não estiver lá, você vai se meter debaixo de escravidão, ou do diabo ou do pecado. Você vai estar preso às coisas, preso às pessoas, preso ao sistema que já está lá. Mas se você invocar o Espírito Santo, se você começar a orar em outras línguas, se você deixar o Espírito Santo fluir dentro de você, a liberdade do Espírito vai invadir o seu ser, e você vai começar a adorar a Deus e glorificar ao Senhor aonde você estiver. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados. Amados, a palavra ela serve para te corrigir. A palavra serve para lhe corrigir.
mas o Espírito para te transformar. E o Espírito vai te transformar na imagem daquele que te criou. O Espírito vai te transformar na imagem de Cristo. Você vai se parecer com Cristo, não por você mesmo, mas porque o Espírito está te transformando de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A palavra e o Espírito é um só. A palavra e o Espírito é um só. Você quer ter poder na sua vida? Receba dessa palavra, puxe dessa palavra, coma dessa palavra. Aí o Espírito vai ter material para transformar a sua vida. A verdade de Deus só será verdade na sua vida e na minha vida quando você deixar o Espírito te transformar. O Logos de Deus, a palavra de Deus, o verbo da vida, ele não veio para transformar a sua vida, mas o Espírito de Deus, o verbo da vida, o Logos de Deus, ele veio dar uma ordem na sua vida. Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas só houve luz quando o Espírito Santo se moveu pela palavra que Deus liberou. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Sabe de uma coisa, amados? Eu não tenho pressa de sair da presença de Deus. Eu acabei com essa meninice na minha vida. Isso é coisa de criança. Adulto fica até o final, conectado com o Pai. Criança quer ir para casa, comer e dormir. Marcelinho já está querendo comer, né, bebê? Aleluia. Aleluia. Amados, essa palavra, ela vai se manifestar de forma poderosa na sua vida, porque ela vai se tornar uma realidade em você. Mas se você ouvir, você é de Deus. Se você é de Deus, você ouviu a palavra. Aquele que não é de Deus não ouve a palavra, rejeita a palavra. Aleluia. Querido Espírito Santo, pega esta palavra, pega essa verdade, Espírito Santo, e transforma nossos corações nessa noite. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Só você tem poder de fazer isso, Espírito Santo. De dentro para fora. De dentro para fora.